A paz do Senhor para todos. Quero ler aqui alguns versículos que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, verso 1 a seguir, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele seus discípulos em particular, e lhes pediram, dizendo: Quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-á uns aos outros, e odiará uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui nós vemos esses versículos, como nós acabamos de ler, e eu quero falar nesse vídeo a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus, ela está muito perto. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizer: mas Jesus não vai voltar, porque desde criança eu vejo falar que Jesus vai voltar e até agora ele não voltou. Mas nós, pela palavra, nós vemos que Jesus, ele citou aqui nesses versículos, conversando com os seus discípulos, explicando para os seus discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Mestre, quando é que vai acontecer? Aí Jesus diz para ele: ficai, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e vão enganar a muitos. E nós vemos, se nós pesquisarmos pela internet, por revistas, alguns jornais, nós vemos que hoje existe muitos que dizem que é o Cristo e relatam até que tem muitos seguidores. Um diz que tem 5.000 seguidores, outros diz que tem 6 milhões de seguidores, outros dizem até que não tem seguidores, mas afirma ser o Cristo. Tem outro bem conhecido, aqui no Brasil, que os brasileiros conhecem muito bem, que diz que é o Cristo reencarnado. Então existe muitos por aí que dizendo que é o Cristo, que é o Senhor, mas na realidade são falsos cristos. Não é o verdadeiro Cristo, não é o Senhor Jesus Cristo que prometeu vir buscar a sua igreja. Aqui nós vemos também que Jesus fala que haveria muitas guerras e rumores de guerra. Nós vemos que aconteceu a Primeira Guerra Mundial entre 1914 a 1917, A Primeira Guerra Mundial gerou cerca de 10 milhões de mortos. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1941 a 1945, a qual morreram também milhares de pessoas inocentes,
e até milhões de japoneses por causa daquela bomba, né? Lá em Hiroshima e Nagasaki. A Bíblia também, Jesus afirmou que haveria fome, né? E aqui a Bíblia diz que haveria fome. A ONU mostra dados que cada 8 pessoas morrem uma de fome no mundo, e que mais de 1,02 milhões de pessoas são subnutridas, e que a cada 6 segundos morre uma criança de fome. Então nós vemos que a fome também ela tem se alastrado pelo mundo afora, e muitas crianças, muitas pessoas estão morrendo de fome. Às vezes não nas pequenas cidades, não aqui talvez no Brasil, nós talvez não vemos tanta morte assim, né? Mas se nós formos para a África, outros países mais pobres, nós vemos que há muita mortalidade de crianças por causa da fome. E aqui Jesus disse: haveria fome, né? Terremotos. Nós vemos aqui terremotos em 2013 na China. Registrou-se mais de 2.000 terremotos dentro de 3 dias. No Brasil, um país que não se ouvia falar de terremotos, era muito difícil, veio ter terremotos, foram registrados, né, em várias cidades do estado. No dia 22 de abril de 2008 ocorreu um de 5,2 graus, que atingiu o Rio Grande, Santa Catarina, né, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então temos que vigiar, buscar de Deus, né, a presença de Deus, procurar servir a Deus com amor, com alegria, porque a volta do Senhor cada dia mais está se aproximando. E nós vemos também que Jesus fala que os crentes seriam atribulados e as pessoas matariam os crentes, os crentes seriam odiados por causa do nome de Jesus. Isso nós vemos também, né, em 1 de novembro de 2013, cristãos foram queimados vivos na Costa do Marfim. E em 2012, mais de 100.000 cristãos foram mortos em países que não aceitam o cristianismo. Muitas mortes estão acontecendo porque pessoas estão se declarando cristão, estão louvando e exaltando o nome do Senhor, e até mesmo em países que não aceitaram o Evangelho, que não aceitam o Evangelho. Essas pessoas então pegam os cristãos e matam, porque não aceita a palavra de Deus, não aceita cristãos naquele país ou naquela região. Mas nós sabemos que isso são cumprimentos da palavra de Deus, a qual nós lemos aqui em Mateus capítulo 24. Se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que tudo isso já está se cumprindo, já se cumpriu e está se cumprindo, mas isso quer dizer que a volta de Jesus está mais próxima ainda do que quando nós aceitamos a Jesus. Temos também, nesse tempo, muitos se escandalizariam, né? Se escandalizarão. Estamos vivendo em uma época em que estão acontecendo muitos escândalos na política, na sociedade e até entre os cristãos. Muitos que se dizem cristãos, né, que tanto aqueles que não são cristãos na política,
e muitas coisas estão acontecendo, muitos escândalos, mas também até mesmo no meio cristão estão acontecendo muitos escândalos. Mas tudo isso, como diz a palavra do Senhor, que no meio do trigo existe também o joio. Então muitos estão escandalizando a obra do Senhor e até mesmo escandalizando o nosso país, o nosso Brasil. E não só no Brasil, né, mas em todos os países há escândalos, tanto políticos como no meio da sociedade, de diversas áreas, e até meio no meio cristão, muitos escândalos surgiram, mas graças a Deus que existe um povo que ainda adora, que serve a Deus com sinceridade, com amor e com gratidão, porque Jesus deu a vida por nós ali na cruz do Calvário, e nós temos que adorar a Ele, louvar a Ele com toda a nossa gratidão, render a Ele louvor, porque nós não somos merecedores do que Jesus fez por nós, de dar a sua vida ali na cruz do Calvário por nós. E um dia, como Jesus mesmo prometeu, eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, mas em breve eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. É preciso nós nos preparar, é preciso nós refletir sobre isso que Jesus disse, que haveria muitos cristos, que haveria muitas guerras e rumores de guerras, que haveria fome, que haveria crentes escandalizando, muitos escândalos, que haveria também pessoas que perseguiriam os crentes, tornando os crentes, matando os crentes e tirando a paz dos cristãos. Mas aqui também existe trair-se-ão uns aos outros. Nunca houve tanta traição como nos nossos dias em que estamos vivendo. A mídia ensina, muitas vezes ensina o esposo trair a esposa, o namorado trair a namorada, e assim o irmão trair a irmã ou o irmão e vice-versa. É tanta traição, pessoas já não têm aquele amor mais para com o seu próximo, e às vezes trai a confiança do seu companheiro, do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar. Isso está acontecendo muito nos nossos dias. E Jesus havia declarado que isso aconteceria. E nós já estamos vendo acontecer nos nossos dias. Isso quer dizer que Jesus está muito perto para voltar. E que nós temos que estar a cada dia buscando do Senhor a misericórdia, buscando de Jesus a graça, que é um favor imerecido, a qual nós não merecíamos, mas o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário para nos garantir a salvação. E você e eu, a cada um da humanidade, da face da terra, cada habitante que existe na face da terra, nós sabemos que dependemos da misericórdia do Senhor Jesus, que nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, para que possamos ter uma vida de paz, uma vida de esperança com Jesus, porque um dia o Senhor mesmo prometeu que vai nos buscar. Eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós, não deixarei órfão. Ele mesmo nos falou estas palavras. Também foi dita pelos anjos, quando Jesus estava ali no monte, subindo para o céu, envolto nas nuvens. Ali 2 anjos apareceu perto dos discípulos
que os discípulos olhavam Jesus subindo para o céu, eles estavam olhando para o céu, e os anjos chegou e perguntou: por que, varões galileus, vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está sendo levado ao céu, do mesmo modo ele voltará e vos levará com ele. E nós também, vamos nos preparar, vamos ter essa confiança de que um dia Jesus vai voltar, de que um dia Jesus voltará para nos levar para junto dele. E vai ser maravilhoso esse dia para aqueles que servem a Deus, para aqueles que estiver servindo ao Senhor com fidelidade, com sinceridade. Ele vai voltar e vai ser muito feliz. Mas para aqueles que não estiver preparado, para aqueles que não entregou a sua vida para Jesus, para aqueles que não estiver andando conforme a palavra de Deus, esse dia vai ser de tristeza. Esse dia vai ser de angústia e de sofrimento. Porque a Bíblia diz que, como diz a parábola das 10 virgens, havia 5 virgens prudentes, mas também havia 5 virgens loucas. As prudentes prepararam as suas lâmpadas com o seu azeite, e também levou azeite em suas vasilhas. Mas as loucas não se preocuparam, deixaram as suas lâmpadas vazias, não colocaram azeite nas suas lâmpadas, não se prepararam para a volta, para a vinda do noivo, e ficou vivendo de qualquer maneira, ficou vivendo despreocupado, despreocupadas, não se interessando que o noivo poderia aparecer a qualquer momento, não se inteirando, não se conscientizando de que o noivo poderia voltar a qualquer momento, o noivo poderia chegar a qualquer momento. E aquelas virgens então prudentes prepararam, mesmo elas não sabendo o dia, mesmo elas não sabendo a hora, mesmo elas não sabendo o momento, mas elas sempre, todos os dias, elas olhavam nas suas lâmpadas para ver se tinha azeite, para que as lâmpadas não viessem se apagar. Mas as loucas não se preocupavam, não se interessavam de olhar nas suas lâmpadas para ver se tinha o azeite, e a lâmpada então foi gastando o azeite que tinha, e no momento em que o noivo chegou, as lâmpadas das loucas, das 5 virgens loucas, estavam se apagando. Então, quando elas ouviram o clamor, aí vem o esposo, todas que estavam dormindo, as 5 prudentes, e as 5 loucas também, se despertaram e acenderam as suas lâmpadas, mas as lâmpadas das prudentes estavam com um brilho, estava clareando mais, e elas ainda tinham o azeite de reserva. Mas as loucas não, as lâmpadas delas estavam se apagando e elas não tinham o azeite de reserva. Quer dizer que elas não estavam preparadas. Então, elas pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes, como era prudente, disse assim: nós não podemos te dar, porque senão vai faltar para nós também. Vai correndo aos que vendem e compra para vós. E quando elas saíram para comprar, chegou o noivo, chegou o esposo, e não deu tempo delas alcançar a porta aberta, porque o noivo chegou e fechou a porta. E elas chegaram depois, a porta já estava fechada. E elas começou a bater, dizer: abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. Mas o noivo disse: eu não vos conheço. E para que nós não recebemos esta palavra do Senhor Jesus dizendo: eu não vos conheço, é momento de nós refletir, é momento de nós buscarmos a presença do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor,
Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido, venha entregar a sua vida para Jesus. Venha, porque Jesus te ama, porque Jesus ele quer te dar vitória, porque Jesus ele quer te salvar. Venha e Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Nós queremos falar ainda, porque levantarão muitos falsos profetas, como diz a palavra. Muitos serão odiados antes, pessoas vão odiar, as pessoas, os servos de Deus, pessoas vão odiar os crentes. E outro, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Hoje, nos nossos dias, nós vemos muitos falsos profetas. Já marcaram a volta de Jesus para 2000, já marcaram antes, outros profetas marcou que Jesus voltaria em épocas, e Jesus não veio, Jesus não voltou. Por quê? Porque são falsos profetas, marca as coisas que não Deus, a palavra de Deus diz assim, que nem o Filho, nem os anjos não sabem, mas unicamente Deus. Eu creio assim, eu acredito que quando Deus falar, vai meu filho, aí Jesus vem. Nós não podemos citar a data. Eu não posso dizer que Jesus vai voltar amanhã. Eu não posso dizer que Jesus vai voltar daqui a um mês. Eu não sei. Somente Deus o sabe. E quando Deus falar, vai, o anjo vai tocar as trombetas, aí Jesus vai voltar. E vai vir arrebatar a sua igreja. Mas a Bíblia diz que Jesus vem nas nuvens, no ar. E nós, primeiramente, os mortos serão ressuscitados, terão um novo corpo. E depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor, ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não vai na primeira volta, porque a volta do Senhor vai acontecer em duas fases distintas. A primeira fase é que Jesus vai voltar nas nuvens, num abrir e fechar de olhos, de piscar de olhos, e os salvos subirão ao encontro do Senhor nos ares. A segunda fase da volta do Senhor Jesus vai ser com poder e grande glória, qual o Senhor vai voltar e vai reger, vai estar governando, vai ser o rei de Israel, vai governar as nações. E nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Temos que estar preparados para o dia em que o Senhor chamar, em que o Senhor Deus dá o brado, falar, vai meu filho buscar a minha igreja, o meu povo, os meus escolhidos, que nós possamos estar preparados para subir com Jesus. E você, meu amigo, você, meu irmão, que talvez, quem sabe você que distanciou dos caminhos do Senhor, mas eu quero te dar um conselho, em nome de Jesus, volta para a igreja, vai servir a Jesus, vai adorar o nome do Senhor, receba Ele novamente como teu Senhor, como teu Salvador da sua vida, para que você possa subir naquele dia. E você que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não aceitou, não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, e não está servindo a Ele como a palavra dele ensina, que você possa aceitar Ele hoje, em nome do Senhor Jesus, e fazer parte dos salvos que vão subir no arrebatamento. Neste momento vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, aqui nós estamos, Senhor, nesta hora, a qual nós acabamos de fazer esse vídeo sobre a tua volta, sobre o arrebatamento dos salvos, a qual muitos, Senhor, estão desapercebidos, mas eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria,
a cada um de nós, aqueles que ainda não aceitaram a Ti como Senhor e como Salvador, que venha, Senhor, aceitar a Ti, para que naquele dia em que o Senhor vir buscar a Tua igreja, em que o Senhor vir buscar o Teu povo, nós possamos juntos subir para junto de Ti e estar com o Senhor ali, no lugar em que o Senhor foi nos preparar, as moradas que o Senhor foi nos preparar, como disse em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Senhor, que nós possamos estar com o Senhor ali, que nós possamos alcançar, Senhor, esse dia glorioso, que nós não venha vacilar, que nós não venha desanimar em meia caminhada, Senhor, mas que nós possamos a cada dia nos, Senhor, aprofundar na Tua palavra e buscar de Ti o conhecimento, Senhor, buscar pelo Teu Espírito Santo a unção, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor, para que nós não venha, Senhor, vacilar, para que nós não venha, Senhor, deixar que o pecado venha nos roubar a nossa coroa, Senhor, que está preparada. Ó Deus, nós clamamos agora, neste momento, nos abençoa, nos ajuda, abençoa cada um, Senhor, que vai ver este vídeo, que vai ouvir, Senhor, este áudio, Pai, que o Senhor venha abençoar, eu te peço em Teu nome, amém e amém, Senhor Jesus.